a aprovação do novo marco regulatório das telecomunicações e o desafio de garantir recursos para ciência e tecnologia no Brasil. Esses foram alguns dos destaques da atuação da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. E eu vou falar sobre eles agora com o presidente do colegiado, o senador Otto Alencar. Senador, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da TV Senado. E eu já vou começar perguntando a respeito do marco regulatório, porque foi uma batalha longa, né? Esse marco regulatório ele passou primeiro pela Comissão de Desenvolvimento Nacional, que foi criada até para agilizar temas de interesse do país. Mas antes da sanção presidencial, o Supremo determinou o retorno para cá, para o Senado, e ele foi parar na Comissão de Ciência e Tecnologia. Vamos lembrar um pouquinho essa história? Vamos resgatar um pouco isso? Exatamente. Eu quero agradecer a você, também toda a equipe da TV Senado, pela oportunidade que me é concedida, e você toca num tema que eu acho importante para o Brasil como um todo, no que tange às telecomunicações, a implantação da banda larga em várias regiões que ainda não tem esse serviço tão importante, tão necessário para hoje. Esse projeto é o PLC 79, aprovado na Câmara, 2 deputados, veio em 2016 para o Senado. Na época era o presidente da Comissão de Desenvolvimento Nacional, Agenda Brasil, e nós tivemos a oportunidade de fazer o relatório. Discutimos até, olhando o relatório do Tribunal de Contas da União, que foi elaborado pelo ministro Bruno Dantas, discutimos isso e depois apresentamos na Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Agenda Brasil, foi aprovado por unanimidade, seria terminativo, mas foi feito um requerimento para plenário. E do requerimento plenário, alguns senadores fizeram um requerimento e encaminharam como se a tramitação não tivesse obedecido aquilo que está prestatuído dentro do regimento do Senado Federal, e foi, sim, obedecido todo aquele processo que é normal dentro de qualquer comissão. E, para nossa surpresa, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando já estava lá para a sanção do presidente Michel Temer, ele pediu de volta e o presidente devolveu. Imagine só como, nesse momento, o Poder Executivo se ajoelhou frente a uma decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso e devolveu. Ficou lá no Supremo Tribunal há algum tempo, o ministro depois encaminhou para o atual presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira, determinando que fosse colocado para votar no plenário do Senado. Mas o presidente Eunício assim não fez. Encaminhou outra vez para a CCT, a comissão que eu presido. Eu designei o senador Flecha Ribeiro, que deu um parecer, foi aprovado um requerimento de urgência e o presidente Eunício Oliveira, não sei porquê, tem um mistério nisso, não quer colocar o projeto para ser votado no plenário do Senado Federal. Eu lamento muito, porque nós temos aí uma situação muito ruim, tem esse patrimônio que está aí em situação já quase de destruição total e completa. Para você ter uma ideia, nesse patrimônio estão 982 mil orelhões. Eu pergunto, quem está usando mais os orelhões pelo Brasil afora? Todo mundo tem telefone celular, tem condição de ter uma telefonia mais moderna, mais rápida, além de outros tantos equipamentos que estão obsoletos e não têm condição de serem utilizados. É esse ponto que eu vou começar explorando, então. Esse atraso, por exemplo, na aprovação está trazendo prejuízo. Já tem um cálculo de quanto a União está perdendo? Olha, o cálculo não tem, mas você veja, essa lei geral das telecomunicações foi aprovada em 1997, aqui no Congresso Nacional. E já está bem ultrapassada. Está bem ultrapassada. Nós estamos aí, o quê? Com mais de 20 anos, né? 21 anos. 21 anos. Não foi modificada, está ainda em concessão, se mudaria nesse projeto para autorização. Esse valor levantado pela Anatel
e também que foi levantado pelo TCU é algo em torno de 20 bilhões de reais. Esses 20 bilhões de reais seriam investidos em banda larga, sobretudo nas zonas de sombra, nas áreas de sombra do Brasil afora, e obedecendo, inclusive, a aplicação disso nas escolas, nas universidades que não tivessem a condição de receber esse benefício da banda larga, uma internet com mais velocidade, para que pudesse, assim, todos se beneficiar do projeto. Então, é uma coisa que vai dificultar muito o avanço das telecomunicações no Brasil, da internet, na banda larga, prejudicando a população que precisa desses serviços todos, em todos os setores da atividade que nós temos hoje no nosso país. Eu acredito que está sendo um retrocesso muito grande e, como você perguntou, a cada ano esse patrimônio vai perdendo mais valor. E se não aprovar essa lei, essa modificação na lei, essa alteração na lei geral das telecomunicações, poderemos em pouco tempo ter um patrimônio enorme na mão do governo federal e ele não terá o que fazer, até porque, não tendo valor, as empresas que trabalham nesse setor não terão absolutamente nenhum interesse de absorver todo esse patrimônio para modernizar as telecomunicações no Brasil. Senador Otto, para ficar bem claro para quem está em casa, uma mudança importante é exatamente no modelo. Ele passa de concessão para autorização. Vamos explicar isso? A Anatel terá mais condição de autorizar serviços com mais agilidade e também escolher todas aquelas áreas que têm dificuldade de chegar à internet e autorizar para que esses recursos possam ser aplicados naqueles setores de áreas de sombra. Você tem isso em todos os estados, no meu estado da Bahia, nós temos muitas áreas, inclusive na capital de Salvador, algumas áreas você não tem condição de ter uma telefonia de boa qualidade. Então, esses recursos seriam aplicados, a Anatel iria coordenar isso e esses 20 bilhões de reais da avaliação do TCU seriam imediatamente aplicados. Além disso, a Anatel teria mais condição de autorizar, de chamar as empresas que prestam serviço e autorizar para que o procedimento de atendimento fosse feito com mais rapidez. Eu acho que modernizar a forma e a maneira de se ampliar os serviços, melhorar o serviço e oferecer um serviço de melhor qualidade ao cidadão, inclusive com a diminuição de tarifa que hoje é paga no nosso país, que é uma coisa que eu chamo muita atenção. Nós pagamos tarifa de telefonia celular, de internet, incluído nessa tarifa, tem um DX aí, que vai para o FUST, o Fundo de Telecomunicações. Você sabe que esses recursos são arrecadados para melhorar os serviços. E vai para o Fundo das Telecomunicações, o FUST, mas não volta para o cidadão, não volta para você que está pagando essa continha incluída na sua tarifa. Sabe o que acontece? Aí já tem mais ou menos aí 25 bilhões de reais que o governo federal puxa para o caixa único do governo para fazer superávit. Não volta para o cidadão. Ou seja, cobra do cidadão, mas não devolve ao cidadão. Né? E nós temos um serviço de telecomunicações, de internet, de banda larga, que ainda deixa muito a desejar um país da dimensão do nosso e da economia que nós temos. O novo marco resolve essa situação, por exemplo, do FUST? Não resolve. Eu preparei um projeto de lei, foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, está na Comissão de Assuntos Econômicos, para vedar a possibilidade de se retirar recursos desse fundo e colocar para fazer superávit. Ou seja, constituir o fundo, mas não fizeram a lei que se obrigasse a aplicar esses recursos só em benefício daquele que está financiando o fundo, que é o consumidor. Claro. Eu vou fazer uma pergunta assim, o senhor é da Bahia e Nordeste e Norte sempre se ressentem mais da falta de investimentos no setor porque muitas empresas percebem que não são regiões que devolvem lucro. E a empresa precisa, claro, de lucro. O novo marco, ele tem um mecanismo para estimular as empresas a investirem nessas regiões consideradas mais difíceis? A modificação da lei, tranquilamente, com autorização, vai dar direito à Anatel de autorizar serviços em áreas de sombra que ainda não tem assim, esse serviço com qualidade melhor, com mais agilidade, com a banda larga, que é tão necessária. As dificuldades são muito grandes pela burocracia
que se estabelece no Brasil e também pela falta de visão. E o que eu digo mais, aqui no Senado Federal, os senadores que ficaram contra essa matéria sequer leram a matéria, a modificação, a lei que está sendo modificada e o pior de tudo, não tiveram o cuidado de ler o relatório da auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União. Então, opinam sem conhecer, ignoram porque desconhecem a lei completamente e dá essa situação que nós estamos vivendo hoje. Um caso que eu posso falar com você, o satélite geoestacionário foi em maio de 2017 instalado lá na Guiana Francesa. Pois bem, está sem funcionar, porque tem uma querela na justiça. Foi feita uma licitação, essa licitação deu deserta, a Embratel contratou a empresa, a Viasat, se eu não me engano, para fazer o serviço, para ampliar, implantar aí no Brasil, acho que em torno de 20 mil pontos, né? Que seria um benefício muito grande, só se conseguiu fazer agora 1% do que seria previsto até agora. Portanto, tem uma guerra, está no Supremo Tribunal Federal para ser analisado, já tem um ano. Esse prejuízo hoje é calculado em torno, mais ou menos, de 150 milhões de reais. Senador, a gente vê que quanto mais se demora a aprovar essa nova regulação, mais prejuízos para o país e, acima de tudo, para os brasileiros em geral. Uma coisa que eu vou lhe perguntar. O grande defeito que todos os especialistas apontam da Lei Geral das Telecomunicações, que já tem 21 anos, é que ela era muito engessada, muito presa e investia muito em telefonia fixa, como o senhor apontou bem no início da entrevista. O novo marco, ele, claro, quebra isso, muda o foco, mas ele está mais aberto, porque novas tecnologias estão surgindo o tempo inteiro. Ele está mais aberto para o novo, para tentar regular e trabalhar com o que vem por aí? Eu não tenho a menor dúvida disso, flexibiliza muito, dá muitas condições da ampliação dos serviços. Eu lembro que em 1997, quem comandou essa lei geral das telecomunicações foi um baiano que eu tenho uma lembrança muito grande, que era um grande baiano, Luiz Eduardo Magalhães, que era presidente da Câmara dos Deputados. Foi uma reação contra essa modificação que foi feita na época. Você não pode nem imaginar a reação de vários setores do Congresso Nacional, de deputados e senadores que eram contra isso. Imagine se deixa como estava, na telefonia fixa, sem dar essa condição. O mesmo está acontecendo agora. Ou seja, estão reagindo sem conhecer as alterações benéficas que a lei vai trazer para melhorar todos esses serviços que são prestados aqui no Brasil. Com relação à Telebrás, o que é que o marco traz? A Telebrás, que é uma empresa pública, e no cenário que se desenha até de que várias estatais vão ser privatizadas. Ela vai ser importante no cenário do novo marco? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a Telebrás terá mais condições de trabalhar com mais eficiência para prestar os serviços que são necessários. Mas o que eu digo a você com toda a consciência de quem analisou isso é que o atraso nesse período é muito grande para todos os setores. O presidente da Anatel, na época, o Juarez, esteve conosco discutindo essa questão. Nós fizemos, certa feita, aí, uma audiência pública, ouvir alguns setores que também se manifestaram nesse sentido. Eu acredito que seria benéfico a todo o país, a todas as empresas também, que são empresas estatais que estão envolvidas nesse processo. Senador, só um exercício de futurologia. Ok, o plenário provavelmente não vai votar em 2018, mas para o ano que vem chegam novos senadores, há uma mudança na presidência do Brasil. O senhor está otimista de que o marco saia do papel finalmente? Eu lamento muito até que o presidente Eunício Oliveira, que tem sido um bom presidente, nesse ponto ele tem uma birra que eu ainda não consegui descobrir por que essa birra com o PLC 79. Eu lamento muito ele não se reeleger, esperar que ele pudesse ter uma reeleição, que ele ajudou muito o país nesses 2 anos que ele é presidente da República. Eu espero que o novo presidente do Senado. Do Senado. Só para que você falou presidente da República. Não, presidente do Senado. Isso, pode continuar, senador. Perdoe a minha fala. Não, tranquilo, pode continuar, por favor. Às vezes a gente troca as coisas. Presidente do Senado, o Eunício Oliveira. Então, eu espero que o próximo presidente possa ter uma consciência maior de vir a colocar e atender ao requerimento de urgência, colocando para votar esse projeto. Até porque esse ano foi um ano um pouco atípico
nós tivemos aí a renovação de 2/3 do Senado Federal, 54 senadores, desses 54 votaram 8 senadores, a renovação foi muito grande, são 46 novos senadores, alguns até eu conversei sobre esse assunto, que tem essa consciência que eu tenho. E a Comissão de Ciência e Tecnologia, nesse ano, nós fizemos um esforço muito grande, mesmo com essa dificuldade da eleição, que foi uma eleição muito disputada, com 2 polos, né, de direita e esquerda, disputando até com exaltação em alguns casos. Esse ano nós conseguimos realizar 35 sessões deliberativas. E num ano eleitoral, que normalmente a atividade diminui. Qual o balanço que o senhor faz? Aprovamos aí 199 projetos de decretos legislativos, foram importantes. Aprovamos também em torno de, acho que 21 projetos de lei do Senado Federal, inclusive esse do Fuxa, do senador Cássio Cunha Lima, que também apresentou um projeto importante, obrigando a ter a internet nas estradas, nas rodovias, para a segurança, né, daqueles que utilizam a nossa rodovia. É uma coisa importante. Às vezes você tem um acidente, não tem como, está no área de som, não tem como se comunicar para pedir socorro. Vários outros projetos que foram apresentados por vários senadores, e nós aprovamos esses projetos todos. Fizemos várias audiências públicas para ouvir a sociedade a respeito dos temas importantes que foram debatidos na Comissão de Ciência e Tecnologia, na CCT. Quais o senhor destaca? Foram vários, eu tenho certeza, mas alguns que lhe vêm à mente agora. Olha, alguns, eu citei esse do senador Cássio Cunha Lima, que foi um projeto importante, mas assim, o senador também, Álvaro Dias, apresentou um projeto mais ou menos nesse sentido. E também tivemos um debate sobre a política pública que nós aprovamos esse ano, que foi a questão do FINEP, do financiamento das atividades nesse sentido, até porque o governo fez um contingenciamento muito grande, em torno de 45% dos recursos para aplicação em ciência e tecnologia. Isso é um absurdo. Um país como o nosso não ter os recursos, não conseguir, não ter disponibilidade de recursos para pesquisa, para ciência, para tecnologia, para avançar e ficar importando equipamentos de fora, né, podendo ser produzido aqui. Fizemos, esse foi a política pública, eu até relatei, apresentei e foi aprovado, mostrando os caminhos que precisavam ser seguidos para se avançar no financiamento de várias tecnologias e várias ações necessárias nesse sentido. Qual o principal caminho a seguir nesse sentido, nesse cenário que a gente está vendo? 45% de corte de investimentos em ciência e tecnologia é um montante enorme. É destravar os financiamentos, desburocratizar, dar condições de repasse desses recursos para as universidades, para o Centro de Ciência e Tecnologia. Nós temos na Bahia mesmo o Cimatec, que é um centro de ciência e tecnologia dos mais avançados do mundo, não é só do Brasil. Talvez o melhor do Brasil. Faltam recursos para essa finalidade, se prende os recursos, os projetos não avançam, não andam, não liberam os recursos. Ou seja, se o Ministério das Comunicações tem um corte muito grande, ele não tem como repassar recursos para que sejam aplicados e financiados, e financiar essas atividades todas. Então, isso foi uma coisa que, no governo Temer, é um ponto muito negativo, essa questão, e foi muito criticado, inclusive, pela imprensa, pelos senadores, todos que trabalharam conosco nesse período aí. Senador, a área de ciência e tecnologia no Brasil depende muito do setor público, principalmente das universidades, onde a gente produz ciência. Tem como a gente ficar menos dependente disso e por um caminho que a gente faça com que a iniciativa privada entre mais no setor, também invista mais no setor? Pode sim, com bons projetos. Agora, nessa questão das universidades públicas, é preciso investir muito e se repassar esses recursos públicos com essa finalidade e cotejar, avaliar toda essa aplicação de forma correta, não permitindo que esses recursos sejam desviados para outras finalidades estranhas. Eu me lembro até com muita tristeza quando eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, que eu coloquei 900 milhões de reais para a revitalização do Rio São Francisco, e o governo colocou isso para viagens internacionais, para fazer reuniões
quando tem projeto pronto, quando está tudo pronto para aplicar, para botar no custeio operacional da máquina. Eles fazem isso. Pega, ao contrário de pegar o recurso, botar na pesquisa, no investimento, para dar solução aos problemas, pega e botam no custeio operacional de uma máquina pesada, essa máquina federal que está sendo aí agora até modificada com o novo governo, vai diminuir os ministérios, mas eu te digo com toda a convicção, tem que colocar o recurso na ponta, em quem faz pesquisa, em quem trabalha, em quem vai ampliar todas essas ações que podem modernizar a estrutura das telecomunicações do Brasil e de vários setores. E que hoje é o setor público. É o setor público. Eu conheço várias autarquias e fundações que estão aí sem prestar absolutamente nenhum serviço público a nenhum brasileiro, nem da capital, nem do campo. E esses recursos precisariam ir para onde? Para a pesquisa, para o centro de pesquisa, para as universidades federais, universidades públicas, para dar condição àqueles que têm boa cabeça de fazer pesquisa e não estar importando serviços de países em desenvolvimento como o Brasil. Nós estamos muito atrasados. Essa quadra agora, esses 4 anos, não só esse período do Temer, como também o período da presidente Dilma, foi um atraso muito grande na pesquisa, nos investimentos em ciência e tecnologia, porque os cortes foram cortes excessivos e permanentes. A fazer um corte nesse setor de quase 50% significa dizer ciência, tecnologia, pesquisa, avanços não são interessantes para o Brasil. Vamos ficar um país de commodities, um país que não vai avançar e vai sempre estar dependendo de outros países que estão desenvolvendo tecnologia melhor e mais moderna. Senador, qual o cenário, então, que o senhor vê para o futuro no setor de ciência e tecnologia? O senhor passou 2 anos presidindo a comissão. Eu vejo que o senhor está preocupado com o momento atual, mas a gente vai, na verdade, passar por um processo de mudança, tanto no Congresso quanto na presidência da República. O senhor está otimista? Olha, o atual ministro das Comunicações, o ministro Gilberto Kassab, ele se esforçou muito para buscar recursos, ele trabalhou, ele foi um ministro eficiente, ele andou por esse Brasil afora. Essa questão mesmo dos investimentos, ele procurou ajudar, procurou destravar isso, não conseguiu destravar. Até a emenda impositiva o governo não liberou para alguns setores. No caso do meu estado da Bahia, tem emenda impositiva para esse setor e não foi liberado. O governo prendeu muito esses recursos, né? E o Kassab procurou ajudar. Eu espero que o novo ministro das Comunicações, que é até um astronauta, né? O Marcos Pontes, ele tem a condição, junto ao próximo presidente, ao presidente eleito, o Jair Bolsonaro, de destravar esses recursos, de colocar esses recursos na ponta, nos centros de ciência e tecnologia que você tem aqui, o Cimatec e outros tantos. Essa área mesmo do agronegócio precisa de pesquisa para evitar que a nossa produção agrícola e rurícola fique sempre dependente de importação de defensivos agrícolas que contaminam, inclusive, os próprios alimentos, desenvolver tecnologia melhor, como já se avançou alguma coisa no Brasil. Portanto, eu espero que esses recursos sejam liberados para que a pesquisa possa avançar em todos os setores produtivos do Brasil e também um avanço muito grande nessa questão das comunicações, na internet, na banda larga, enfim, um avanço que o Brasil merece ter. Nós temos um país muito forte em todos os setores e precisamos que aqueles homens que sentam nas cadeiras dos ministérios, da presidente da República, nas diversas fundações, nas empresas estatais, tenham consciência. Eu acho que as eleições e o eleitor, quando ele vota, ele não pensa em reformar muito o Estado, não. Ele pensa em fazer a reforma dos homens, que vão governar o Brasil, governar os estados, que vão para as câmaras, vai para a Câmara Federal, vai para o Senado. A reforma dos homens significa dizer que cada homem que é responsável pela gestão dos recursos públicos tenha as mãos limpas, tenha honra, tenha dignidade para aplicar, para sentir o sentimento do povo e aplicar exatamente em favor do sentimento do povo. Você está falando com um aqui que tem 32 anos de política, nunca tive uma denúncia no Ministério Público e não responde a nenhum processo. E falo isso não com vaidade e orgulho, falo com uma obrigação que tem qualquer político de ter administrado, como eu administrei, tudo no meu estado, secretário 3 vezes, vice-governador, governador, presidente da Assembleia, chego aqui de cabeça erguida, porque sei que cada real,
cada centavo que estava sob a minha gestão, em qualquer atividade em que eu presidi, eu apliquei em benefício do povo. Eu acho que isso é fundamental na vida. Então, eu espero que o próximo governo não tenha os problemas de falhas morais que esse governo teve agora, que foram grandes falhas morais, que levou ministros para a prisão, os que não estão presos estão em casa com tornozeleira. Isso é aquilo importante dizer. Às vezes os recursos são poucos, mas bem aplicados, eles funcionam, chegam na ponta e resolvem o problema do povo. Os recursos que, na verdade, eles deixam de ser aplicados, muitas vezes eles são desviados por caminhos de corrupção. Exatamente, não chega na ponta. O caminho é muito longo, fica um pedaço em cada lugar. Isso é muito ruim para o Brasil e você pode dizer que nessa quadra agora, isso aconteceu quase que de forma, quase que uma epidemia nesse setor de falhas morais dos homens que estavam ou estão ainda no governo federal e em outros cargos das empresas estatais do nosso país. Senador Otto Alencar, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu.